Sejam bem-vindos, esse é o canal Direito para Todos, sou o Dr. Claucimir Pereira. Muito se fala sobre dívidas, pagamentos e o que pode perder, o que você pode perder se não pagar as suas dívidas, se não cumprir os seus compromissos, se agir com irresponsabilidade. Uma coisa é aquele devedor que infelizmente perde o emprego de uma hora para outra, tem um parente doente, não pode pagar as dívidas. Esse vídeo aqui não vai se encaixar. Agora, tem aquele devedor também que aplica aquele princípio, inadequado de que devo, não nego, pago quando puder, e aí acaba não pagando porque ele nunca pode, porque geralmente pessoas que acumulam muitas dívidas, elas realmente não têm a intenção de pagar. Fazem sucessivos empréstimos bancários e tal, e nisso aqui não se enquadram aí os aposentados, porque eu sei, a minha vivência me mostra que filhos, netos, bisnetos, parentes tiram proveito sim dos idosos, pedem empréstimo. Eu quero fazer uma obra aqui em casa, eu quero comprar uma geladeira nova. O senhor tira um empréstimo aí, depois eu pago o senhor, tira o empréstimo, vai lá, compra a geladeira e não paga. Então eu vou dar aqui, alguns exemplos do que você pode perder. Seu carro você pode perder, sua casa você pode perder, a sua conta de aposentadoria pode ser penhorada. Eles podem entrar na sua casa e penhorar seus móveis, televisão, geladeira. Tudo isso você vai saber neste vídeo. Então, presta bem atenção aí que será útil. Vamos lá. Muita gente diz, o imóvel que eu tenho é impenhorável e ninguém pode me tomar. A justiça, eu vi na internet, a justiça não pode penhorar. O único imóvel, é bem de família e tal. Realmente, para a maioria das dívidas, principalmente dívidas bancárias, a penhora do imóvel único não é possível. Mas existem hipóteses que pode sim. Você pode perder o seu imóvel por causa de dívida. E eu vou explicar agora as duas hipóteses principais aí para o vídeo não ficar muito extenso. A primeira, não pagamento de IPTU. É um belo exemplo de uma situação em que você pode sim perder o seu imóvel. Se você não pagar o IPTU, se a prefeitura executar a dívida e você continuar não pagando, eles vão fazer o leilão do seu imóvel para pagar a dívida. Então fique esperto. Outra hipótese que a gente recebe muito no escritório é o seguinte: a pessoa reclama, olha, o banco está tomando o meu imóvel e o senhor falou que não podia porque o meu imóvel é impenhorável. Quando você vai analisar aquela questão, você vê que a pessoa comprou o imóvel financiado, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, e não paga o financiamento. Recebe uma, duas notificações, o processo de execução é protocolado, a pessoa continua, às vezes não pode pagar mesmo, continua sem pagar, e aí o banco vai e retoma aquele imóvel. Por que eu digo que retoma e não digo que toma? Porque efetivamente, quando a pessoa compra o imóvel financiado, na maioria das vezes, o próprio imóvel é a garantia do pagamento da dívida. O banco vai pagar ao dono do imóvel e ele aliena o imóvel a você, ou seja, o imóvel será seu se você pagar todas as prestações. Não pagou, vai ficar sem imóvel. Por quê? Porque o imóvel efetivamente não é seu, Ele continua sendo do banco até você quitar a dívida. Meu carro, quais são as dívidas que eu posso perder o meu carro se entrarem na justiça? Toda e qualquer dívida, Alimentos.
Se você só tem um carro, não está pagando os alimentos dos seus filhos, muita gente fala pensão, a justiça pode ir lá e tomar o seu carrinho sim, tá? Banco, dívida bancária. É muito difícil, tá? O banco cobrar dívidas pequenas, porque o empenho que ele terá e o investimento de capital é muito alto para ele não ter um retorno suficiente. Então, na maioria das vezes, quando a dívida é muito grande, eles fazem a cobrança. Quando a dívida é pequena, tipo assim, abaixo aí de 10 mil reais, eles não fazem a cobrança judicial. Mas se fizer, o teu automóvel não tem garantia, não tem preservação nenhuma, logo, proteção, né? Não, pode ser penhorado sim e pode ser vendido em leilão. Ah, mas aí, será que funciona igual a casa lá, que se o imóvel, se o automóvel e o imóvel estão alienados, você comprou mediante empréstimo, não é seu. Não pagar, você vai perder aquele bem. Até porque ele não é seu, só será seu se quitar, tá? E penhora da minha conta bancária, doutor, o meu dinheiro, eu recebo uns aluguelzinhos ali, boto lá na minha caderneta de poupança e caderneta de poupança pode ser penhorada também? Eu estou com medo que eu boto tudo na caderneta. Tudo bem, deixa eu explicar uma coisa. Já não é uma e duas vezes que eu vejo em processos do escritório que a pessoa realmente tem uma caderneta de poupança. E os juízes, principalmente trabalhistas, deferem, ou seja, eles autorizam, deixam e mandam fazer a penhora dos valores que estão naquela caderneta de poupança. E aí muita gente fala, mas não tem um limite, doutor? Eles não eu tinha menos e ele penhorou e tal. Presta bem atenção nessa dica. Se você, porventura, um mês que você ficou sem dinheiro, você foi lá ao banco e pagou a sua conta com o cartão da sua caderneta de poupança, o juiz, principalmente trabalhista, ele desconsidera a caderneta de poupança, ele diz que ela perdeu o objeto. Você usa a tua caderneta de poupança como conta corrente. Ah, doutor, mas no meu banco eu tenho a conta corrente vinculada à poupança, então eu pago, às vezes, o caixa do mercado, do banco pergunta, doutor, o senhor quer que tire da caderneta? Se eu falo, tira da caderneta para pagar, o juiz, quando ele olhar o extrato, ele vai saber que aquele dinheiro saiu da caderneta, veio para a conta corrente e foi feito o pagamento. Pronto. Não é poupança, logo penhora nela sim. Então, esses são os principais fatores aí, tá? Eu vou fazer mais um adendo aqui, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas é importante porque é informação. A penhora, tá? Da pensão, da aposentadoria, né? Ela não é integral. Isso aí também tem que preservar o mínimo na conta para a pessoa sobreviver. Então aí, é o que eu tenho visto, tá? Até ali os 35% os juízes deixam penhorar. Fora isso aí, eles não deixam não, tá? Mas não é que você, como você tem muito empréstimo tal, muita penhora, ele vai fazer o seguinte, eles distribuem entre si aquele ônus ali, aquele débito, e aí cada um credor vai levar um pedacinho da sua pensão, da sua aposentadoria para pagar a dívida que você contraiu. Eu recebo muita ligação de idoso dizendo, doutor, o banco está falando que vai penhorar a minha aposentadoria porque eu tenho empréstimo demais. Aqui vai um puxãozinho de orelha. Se você tem aí uma renda de 1, 2 salários mínimos, é verdadeiro suicídio financeiro você fazer empréstimo direto. Só faça empréstimo consignado. O empréstimo consignado
para aposentados, ele tem os juros bem pequenos e são determinados por lei. O banco não pode cobrar mais. No empréstimo direto, você não consegue pagar. Por quê? Os juros são altíssimos. Aí vem com aquela, pega o dinheiro, gasta o dinheiro e depois vem com essa história. Juros abusivos. Não. Abusivo é a sua atitude de querer viver num padrão que você não suporta. Você não está pegando dinheiro no banco emprestado para comprar alimentos. Você está comprando pneu para o teu filho, né? Comprando carro para o outro rodar no Uber. E aí o que acontece? Você, que trabalhou a vida toda, acaba tomando prejuízo de pagar juros, porque eles... Família é assim, tá? Na hora vem vovó, vovô, tira um carrinho para mim, queria dar um presente para minha namorada, um cordãozinho de ouro, um reloginho de ouro. Você vai, aceita comprar, ele não vai pagar e você terá que arcar com esse ônus, tá? Há muito tempo que os juízes já não estão nessa de aplicar a legislação às cegas. Mas tem aí, doutor, a lei de superendividamento também, eu já soube disso, e aí os meus juros e tal. Quando você for lá, você vai ver que é possível utilizar a lei, mas é para que as dívidas sejam alongadas com a parcela menor para adequar ao teu salário e você conseguir pagar. Não é para cancelar a dívida porque o bonitão pegou o dinheiro, gastou, né? Tem gente aí que eu já peguei que conseguiu, naquele tempo em que podia fazer, os bancos ainda não eram interligados, podia fazer um monte de empréstimos no mesmo dia, a pessoa saía rodando tudo quanto é banco, fazia um monte de empréstimo, pegava o dinheiro, fazia um casarão e tal, depois ia para a justiça dizer, olha, o banco está cobrando juros abusivos. Vamos ficar esperto, vamos agir corretamente, cuidado aí para você não perder seu patrimônio que você construiu a vida toda. Gostou, curte, compartilha.